Você já teve aquela sensação absoluta de que há alguém parado logo atrás de você? Exatamente agora, mas quando você vira, só encontra o vazio do corredor escuro. Eu sempre achei que isso fosse apenas um truque da mente, um resquício evolutivo de quando nossos ancestrais fugiam de predadores na selva, até que eu me mudei para aquele apartamento no centro da cidade. Era um prédio antigo, daqueles com pé direito alto, tacos de madeira que rangiam sob o peso de qualquer pensamento e uma atmosfera que parecia densa, como se o ar estivesse saturado de memórias que não pertenciam a mim. O aluguel era inexplicavelmente barato, e na época eu cometi o erro clássico de ignorar o instinto em favor do bolso. No começo, eram apenas ruídos, coisas pequenas que você justifica com a estrutura velha do prédio, o estalo da madeira dilatando com o frio, o vento assobiando pelas frestas das janelas de ferro, ou o vizinho de cima caminhando tarde da noite. Mas o problema era que não havia vizinho de cima. O último andar estava interditado para reformas que nunca começavam. A primeira semana passou sob uma névoa de desconforto. Eu acordava sempre às 3h14 da manhã, com o coração disparado e a sensação de que o silêncio do quarto tinha sido interrompido um segundo antes de eu abrir os olhos. Sabe quando o silêncio parece pesado, como se tivesse uma textura? Era exatamente assim. Eu ficava ali, paralisado, encarando o teto, esperando por um som que eu sabia que viria. E ele veio. No início, era um arranhar suave, rítmico vindo de dentro da parede da cabeceira da minha cama. Não era o som de um animal, de um rato ou de uma infestação qualquer. Era o som de unhas humanas raspando lentamente no reboco seco. Eu tentava me convencer de que era cansaço, mas o cheiro que começou a subir pelo ralo do banheiro não me deixava mentir. Era um cheiro de terra molhada e algo doce, algo que lembrava flores de velório apodrecendo no sol. A tensão começou a escalar quando a sensação de ser observado deixou de ser apenas um pressentimento e se tornou uma presença física. Eu estava na cozinha, lavando a louça, e sentia um sopro frio na minha nuca, tão real que os pelos do meu braço se eriçavam instantaneamente. Eu me virava bruscamente com a faca ainda na mão, mas a cozinha estava vazia. No entanto, a cadeira da mesa de jantar que eu tinha certeza de ter guardado estava agora levemente puxada para fora, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Eu comecei a evitar os espelhos. Havia algo de errado com o meu reflexo. Às vezes eu tinha a impressão de que a minha imagem demorava 1 milésimo de segundo a mais para se mover, como se houvesse uma consciência independente do outro lado do vidro me estudando, aprendendo meus maneirismos, esperando uma brecha. Na terceira semana, a perseguição começou de verdade. Eu não me sentia mais seguro em lugar nenhum, nem mesmo fora de casa. Eu caminhava pelas ruas movimentadas e jurava ver a mesma silhueta alta, vestindo um casaco escuro e desgastado, sempre a uma distância constante atrás de mim. Quando eu entrava em uma loja e olhava pela vitrine, a figura estava parada na esquina, imóvel, sem rosto, apenas uma mancha de sombra contra a claridade do dia. Eu voltava para o apartamento correndo, trancava as 3 fechaduras, colocava a corrente e encostava a costa na porta, ofegante. Mas o medo não ficava do lado de fora. Ele já estava lá dentro, impregnado no papel de parede descascado e nas sombras que pareciam se alongar mais do que a luz permitia. O ápice do terror aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Eu estava tentando dormir, com a luz do abajur acesa, porque a escuridão tinha se tornado insuportável. De repente, a lâmpada estourou. Não foi um filamento queimando, foi um estouro violento, espalhando vidro por toda a mesa de cabeceira. O breu foi imediato e total. E no meio desse silêncio súbito, eu ouvi passos lentos, pesados e úmidos vindo do corredor. O som de algo sendo arrastado, um tecido pesado roçando no chão de madeira. Tap, arrasta, tap, arrasta. Meu corpo entrou em estado de choque. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover. Os passos pararam exatamente na porta do meu quarto. Eu conseguia ouvir a respiração do outro lado. Era uma respiração difícil, ruidosa,
como se os pulmões estivessem cheios de fluido. A maçaneta começou a girar, lentamente, de um lado para o outro. Eu sabia que a porta estava trancada, mas isso não trazia conforto algum. Então, o som mudou. Em vez da maçaneta, ouvi sussurros. Não eram palavras que eu pudesse entender, mas a voz. A voz era a minha. Era a minha própria voz, mas distorcida, como se estivesse saindo de uma garganta que não era feita de carne e osso. O sussurro dizia meu nome, repetidamente, em um tom de súplica que se transformava em uma risada abafada. O arranhar nas paredes voltou, mas desta vez estava em todo lugar. No teto, embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. Era como se a própria estrutura do quarto estivesse tentando se fechar sobre mim. Eu fechei os olhos com toda a força e comecei a rezar, a gritar mentalmente para que aquilo fosse um pesadelo, mas o toque gelado no meu tornozelo me trouxe de volta para a realidade mais cruel possível. Algo estava puxando o lençol. Algo estava subindo na cama. Quando o sol começou a despontar no horizonte, os sons cessaram. A presença desapareceu tão rápido quanto uma névoa, deixando para trás apenas o cheiro de mofo e as marcas de dedos longos e acinzentados no batente da porta. Eu não esperei o meio-dia. Coloquei o que pude em uma mala e saí daquele prédio sem olhar para trás. O dono da imobiliária não pareceu surpreso quando entreguei as chaves. Ele apenas desviou o olhar e murmurou algo sobre eu ser o quarto inquilino a sair em menos de 6 meses. Hoje, eu moro em um lugar moderno, cheio de luz e sem móveis antigos. Mas todas as madrugadas, exatamente às 13h14, eu acordo. E no silêncio do meu novo quarto eu ouço bem baixinho vindo do ralo da pia o som de alguém sussurrando o meu nome com a minha própria voz. Se você ouviu essa história até aqui e sentiu aquele calafrio na espinha, cuidado. O que nos observa no escuro não precisa de convite, apenas da sua atenção. Se você acredita que não está sozinho agora, me segue aqui. Compartilha esse relato com quem não vai dormir hoje e comenta se você já sentiu algo parecido no meio da madrugada.